Pessoal, bem-vindos a mais um episódio do À Mesa. Hoje um gajo vem devagar, vem sozinho, infelizmente, mas é mais para tentar trazer aqui uma experiência muito pessoal, transparente sobre aquilo que é a psicoterapia na minha vida, porque, isto agora também no seguimento da conversa com a doutora Catarina Satúrio, que até foi minha antiga terapeuta, surgiram muitas questões. Eu vi muito pessoal ainda a considerar isto um grande tabu, é toda esta questão da saúde mental e com muitas dúvidas relativamente à psicoterapia, o tipo de terapias distintas, o porquê de procurar esse tipo de solução e por causa disso eu venho explicar todo o meu percurso e todas o tipo de terapias que eu fiz, com quem é que eu fiz e dar-vos aqui estou a tentar dar-vos algumas respostas a possíveis questões e também, tipo, desmistificar, talvez, este bicho de sete cabeças que é a saúde mental, as doenças mentais e também a procura de ajuda profissional para tentar solucionar algumas dessas questões. Portanto, fiquem para ver, para ouvir, no caso, porque este não tem vídeo. Até já. Bem, pessoal, antes de mais, eu espero que vocês já tenham tido a oportunidade de ouvir a minha conversa com a doutora Catarina Sartúrio e, no caso, ver, porque o vídeo está no YouTube, é o primeiro vídeo em que efetivamente o meu focinho aparece e é uma conversa bastante interessante. Eu espero que as 2 horas não vos intimidem, eu sei que vocês são mais fortes que isso. Pá, e vejam as partes como a maior parte das pessoas fez, porque eu tenho tido feedback muito bom, não daquilo que eu digo, porque eu tento não dizer quase nada, mas de tudo o que a Catarina foi falando. Tipo, só que até disse que chorou com as intervenções da Catarina, portanto, acho que podem tirar dali muitos conselhos, diria eu, sabedorias de bolso e também até esclarecer várias das vossas questões relativamente às terapias, à psicoterapia e à ansiedade no geral. Portanto, deem lá um check, eu vou deixar novamente na descrição o link. Portanto, para começar, eu sei que a maior parte de vocês já deve saber, já provavelmente ouviram o episódio sobre ansiedade ou se ouviram o da Catarina perceberam que eu já devo ter confrontado algumas complicações com a ansiedade. Pronto, e o facto é esse, eu tive e provavelmente tenho, não sei em que ponto é que eu me situo clinicamente numa espécie de transtorno, uma perturbação de ansiedade generalizada. Eu não sei se é exatamente assim o nome, mas é qualquer coisa do género. Portanto, eu tenho um nível de ansiedade elevado face a determinadas coisas, não sempre, mas pontualmente, e eu tinha muito mais, agora estou num ponto muito diferente, que começou quando eu vivia na China, por causa de uma espécie de um trauma que eu tive, de um ponto de situação. Portanto, para quem já ouviu esse episódio, eu não me vou estar aqui a repetir, vocês sabem o que é só mais para contextualizar quem não o fez. E o meu percurso começou na psiquiatria, na medida em que eu fui ver um psiquiatra, pai de um amigo meu até, que a ideia seria só avaliar-me e perceber o que é que eu poderia ter, o que é que eu poderia não ter e tentar encaminhar-me caso fosse necessário. Portanto, eu fui lá, ele fez-me várias questões sobre o meu ponto de situação, a tentar também despistar outras possíveis complicações, como o transtorno obsessivo-compulsivo, etc., que claramente eu deverei ter certas inclinações para esse tipo de stresses ou de transtorno na minha personalidade, mas que à partida não seria o caso. Pronto. E ao fim de uma conversa, de uma consulta, chegámos à conclusão que à partida eu tinha muito bem compreendido todos os sintomas e todas as causas dos sintomas que eu estava a passar. Portanto, seria apenas uma questão de tempo para eu me conseguir livrar deste tipo de ansiedade. Como eu já andava a confrontar-me com isto há mais de um mês, eu sabia que à partida não seria o caso. Portanto, eu tinha perfeita noção do que é que estava a passar, sempre fui muito ciente de todas as causas e sintomas, etc., que eu fui passando com a minha ansiedade,
mas eu cheguei a um ponto que eu percebia que não estava a conseguir ultrapassar sozinho. Pronto, e ele aí indicou-me que eu poderia começar a tomar medicação e se eu quisesse tentar resolver esse tipo de traumas, tentar começar a aprofundar mais, teria que procurar psicoterapia. E foi aquilo que eu acabei por fazer. Eu, a partir daí, eu decidi não tomar medicação, sempre fui um bocadinho contra, mas eu sei que em determinados casos é estritamente necessário. Eu próprio, quando visitei pela primeira vez a minha primeira psicoterapeuta, ela me disse que no estado em que eu estava dificilmente me conseguiria fazer alguma coisa se eu não tomasse medicação para me acalmar momentaneamente, mas eu, pá, felizmente consegui fazê-lo sem medicação, mas há situações em que acaba por ser necessária e também não há vergonha nenhuma nisso. A ideia é depois vocês tentarem contornar essa dependência da medicação com um desenvolvimento, uma evolução nesta parte cognitiva, através de psicoterapia e etc. Pronto, eu comecei então a fazer psicoterapia com a minha primeira terapeuta, doutora Conceição Silva, e a minha primeira terapeuta era formada essencialmente, ou melhor, para além de serem todas as minhas terapeutas serem formadas em psicologia clínica, teria algumas especializações na área de psicoterapia corporal, massagem biodinâmica e psicoterapia e aconselhamento através do método de constelação. Portanto, eu sei que algumas destas coisas e conceitos podem-vos parecer um bocado estranhos, pá, mas eu digo-vos sinceramente que se não tivesse sido ela, eu não teria de forma alguma feito várias coisas que eu fiz na minha vida naquela altura e os desenvolvimentos que eu tive. Portanto, eu vou-vos explicar em que é que consiste mais ou menos este tipo de terapias e, e de que forma é que eu sinto que isto me ajudou a mim. Claro que é muito difícil, em algumas delas, por exemplo, com a doutora Catarina, vai ser difícil explicar como é que cada uma me impactou individualmente, porque existe muita mistura depois de todas as técnicas no processo de psicoterapia. Mas aqui com a doutora Conceição, e relativamente à psicoterapia corporal, do que é que eu vos consigo explicar? Eu fui buscar aqui alguns conceitos à net e espero que seja suficiente para vocês terem uma ideia, mas depois também podem pesquisar melhor. Portanto, a psicoterapia corporal reichiana é uma linha clínica da psicologia, originalmente criada por Wilhelm Reich, ou como é que ele se chama, também não interessa, na qual se entende o ser humano como uma unidade psicossomática em que o corpo e a mente formam um sistema integrado indissociável. Portanto, o corpo reflete as nossas emoções, da mesma forma que o que acontece no corpo também também é refletido em reações emocionais. Eu nisto acho que achei até curioso que quando lá cheguei havia certas partes do meu corpo que não estavam muito bem equilibradas, mesmo fisicamente, e foram logo associadas a determinados tipos de problemas que ela ainda não sabia que eu tinha, mas que na verdade batiam certo. E depois a diferença da psicoterapia corporal para outras técnicas é a utilização de intervenções como o toque, a postura, a respiração e outras tantas atividades que introduzem movimento e contacto físico com o intuito de promover uma maior consciência própria e ajudar os clientes a expressarem as suas emoções. Eu, das consultas com a doutora Conceição, eu trago um exercício de respiração que ainda hoje me safa em vários momentos. Portanto, eu medito, eu faço imensas coisas, 30 por uma linha, para tentar ser uma pessoa menos ansiosa, mas aquele exercício é um exercício de SOS, pá, que me ajuda imenso a relaxar e não só a relaxar emocionalmente, mas até a colocar os meus músculos de uma forma mais relaxada e a tentar eliminar a tensão muscular. Para vocês terem uma ideia, após algumas sessões de psicoterapia corporal sessões no geral, não foi só psicoterapia corporal, como é óbvio, e alguns exercícios destes, eu tinha uma omoplata muito mais elevada que a outra e eu consegui corrigir a posição das omoplatas com isto, que eu já tinha tentado fazer com muita fisioterapia e não me tinha resultado. Portanto, logo por aí já valeu a pena, mesmo que não tivesse valido a nível emocional, que também valeu.
E na massagem biodinâmica, que era a segunda que eu falei, é diferente da massagem habitual, porque esta habitual é mais ligada à ortopedia e à fisioterapia, portanto, articulações, etc., e tensão muscular. A massagem biodinâmica está mais vinculada às questões psicológicas, portanto, para pessoas com muita ansiedade, por exemplo, pode ajudar a aliviar sintomas psicossomáticos como a taquicardia, que é o batimento excessivo do coração, a sudorese excessiva, nervosismo, dor de cabeça, insónia e outros stresses associados. Na massagem biodinâmica, o que é que eu vos posso dizer? Do que eu me recordo, porque isto já foi em 2018 até inícios de 2019, era uma coisa muito levezinha, que parecia muito superficial e que me deixava muito mais calmo do que qualquer outra coisa que eu fizesse. Eu fazia acupuntura, ainda faço de vez em quando, meditava, fazia esses exercícios de respiração, que também me deixavam bastante leve, sim senhora, mas eu com aquela massagem eu saía de lá, pá, com aquela sensação de nas nuvens, muito mais relaxado, de uma forma muito diferente. Portanto, eu não sei que magia negra é aquela, mas para mim resultou imenso. E se resulta, é o que interessa. Pá, todas as técnicas podem parecer estúpidas, do oculto, presunçosas, o que seja, mas se resultam, para mim é o suficiente, que normalmente é isso que uma pessoa procura. Mas no caso, a maior parte das técnicas, etc., em que eu me envolvo também têm base científica, mas não necessariamente têm que as ter, desde que resultem para mim. Eu estou já a fazer um bocado esta introdução, que é para falar aqui do método de constelação, porque pelo nome parece um bocado esoterismo. E eu não entendo muito sobre o método de constelação. Daquilo que eu fui ver a nível de pesquisa, é que a constelação familiar é um tipo de terapia psicológica que tem como objetivo facilitar a cura de transtornos mentais, especialmente aqueles que podem estar sendo estimulados pela dinâmica e as relações familiares. Portanto, isto através da identificação de fatores de stress e depois do seu tratamento. O que é que eu posso dizer sobre este método da constelação? Do que eu me lembro, porque lá está, eu também não sabia em que momentos é que estava a ser aplicado ou não. Eu sei que mal cheguei na primeira sessão, eu fiz um exercício que era a colocar. Eu não sei se já não falei sobre isto no episódio da ansiedade. Talvez sim. Eu acho que já falei num episódio, não sei se não foi num que eu não apaguei. Mas era colocar as almofadas em determinado sítio e tinha que identificar cada almofada como um membro da minha família e depois colocá-los em determinado sítio sem pensar muito sobre o que eu estava a fazer, que é difícil, porque eu tentava sempre perceber porque é que eu ia escolher uma almofada para identificar certa pessoa e o sítio, etc. Mas pronto, era o mais rápido possível colocá-las. E depois, no fim de colocadas, tentar dar uma justificação consciente daquilo que o teu subconsciente fez. Isto é a minha visão de leigo sobre aquilo que estava a acontecer. O que é o resultado? Eu olhei para aquilo, comecei a tentar explicar porque é que a almofada da minha mãe estava de determinada forma, etc., do meu pai de outra, o que seja, e comecei a perceber uma data de coisas que era a forma inconsciente como eu via a minha família, que me deixaram um bocado assustado. Assustado ou espantado, porque era uma coisa que poderia parecer óbvia para as pessoas, mas era ali uma coisa inconsciente que não está muito no teu espectro diário de olhar o mundo e de olhar as relações familiares. Pá, eu fiquei tão, sei lá, impactado com aquilo que eu lembro-me que chorei até. E eu acho que não voltei a chorar numa sessão, ou melhor, agora com a hipnoterapia voltei, mas pronto, normalmente não é uma coisa que costuma acontecer. Portanto, impactou-me mesmo de uma forma intrínseca que eu não esperava. Se isto faz parte do método de constelação ou não sei, mas dado que tinha muito a ver com a questão familiar e nós fazíamos vários exercícios relativos à relação familiar, eu calculo que sim. Pá, e pela forma como eu vi que eles me impactaram fisicamente e emocionalmente, eu calculo que é uma coisa muito mais profunda e provavelmente eficaz do que aquilo que vocês possam tirar de conclusões precipitadas relativamente ao nome, que certamente vos vai remeter para leitura de horóscopos, etc. Pá, e daquilo que eu experienciei, não é nada disso. Portanto, pá, eu
admiro imenso o trabalho que a doutora Conceição fez comigo e eu espero mesmo até trazê-la cá ao podcast para vocês também conhecerem um bocadinho mais e colocarem as vossas dúvidas, porque eu sei que se não tivesse sido ela, havia muita coisa que eu não tinha feito e ela fez-me ver muita coisa em mim e na forma de lidar com a ansiedade que, olha, que se calhar muitas outras pessoas não conseguiram. Eu sei que, só para vos dar um exemplo de uma decisão ou um impacto transformador que ela teve na minha vida, foi que eu estava para ir para Cabo Verde. Eu estava com uma crise de ansiedade que eu não conseguia fazer nada. Eu nem sair de casa quase conseguia, sei lá, com medo de morrer e tudo e mais alguma coisa. Eu estava mal mesmo nessa altura. Mas, por alguma razão estúpida, ou melhor, isto também porque eu decidi antes de ter isso, eu queria fazer voluntariado para Cabo Verde, para um sítio tipo sem hospitais, sem nada, que para mim, naquela altura, devia ser o maior pânico de sempre, pá, porque eu estava muito receoso de tudo o que pudesse acontecer comigo, a nível especialmente de saúde. E então eu estava naquele limbo de vou ter que cancelar, porque se eu vou passar a minha vida com ataques de pânico, porque na altura eu tinha ataques de pânico, que agora também nunca mais tive desde aí, e eu lembro-me perfeitamente de, na minha última consulta, antes de ir com a doutora Conceição, era mais numa ótica, pá, você diga-me por favor o que é que eu vou fazer da minha vida. Foda-se, é que eu não faço ideia o que é que eu ando a fazer. E eu estou cheinho de medo, caralho, para me enfiar num avião para Cabo Verde e depois ficar lá a falecer aos poucos. Não, isto é aquilo que a minha cabeça me dizia. Claro que é estúpido para a maioria das pessoas que agora está a ouvir isto. Tipo, este gajo batia mal. Pá, e aí é o ponto, meu. É mesmo esse o ponto dos problemas de saúde mental. É que um gajo bate mal e, tipo, não se consegue ajudar. E eu lembro-me que ela se virou para mim e perguntou: o que é que tu sentes relativamente. Pá, isto é uma coisa muito simples, mas foi muito profundo, muito impactante. O que é que tu sentes relativamente a ir para Cabo Verde? E eu comecei-lhe tipo ali a debitar uma data de argumentos sobre porque é que eu sentia que não fazia sentido. E ela: não, eu não te perguntei tipo o que é que tu achas, o que é que a tua cabeça pensa, etc. O que é que tu sentes? O que é que o teu corpo sente? No momento em que eu te perguntei o que é que tu sentes sobre ir para Cabo Verde, o que é que o teu corpo disse? De que forma é que ele reagiu? E tipo, eu acho que o meu corpo está normal, não aconteceu nada. E ela: pronto, se calhar é essa a tua resposta. O teu corpo não sente nenhum perigo em si em ir viajar para Cabo Verde, não sente uma ameaça. É a tua cabeça que está a colocar essas ameaças todas lá, etc. E eu fiquei: foda-se, pá, esta merda parece estúpida, mas faz sentido. Pá, e fui e foi tipo das melhores decisões que eu tomei. Se eu tive ataques de pânico, tive. Depois de 8 horas a subir e a descer o vulcão do fogo no meio do nada, a 4 horas num hospital, tive ataques de pânico. Pá, foi giro, foi incrível na mesma. Foram ataques de pânico com todo o outro estilo que eu nunca conseguiria ter tido cá em Portugal. Pá, e melhorei bastante a partir daí. Conheci imensas pessoas, desenvolvi muito a nível humano, desenvolvi muito em várias versões, em várias vertentes minhas que eu nunca conseguiria ter desenvolvido se não tivesse ido. Pá, e só nisso, todas as sessões que eu tive com ela valeram a pena por essa pergunta. Pá, mas não, ela é muito incrível sei lá, foi um tipo de terapia que se identificou imenso comigo, que me ajudou imenso e que eu sentia que tudo o que estava a fazer com ela estava a funcionar e havia imensos desenvolvimentos. Eu saía de lá sempre melhor e evolui muito, porque imaginem que eu cheguei lá num estado de ansiedade nível 10 e consegui depois, ao final de um tempo, passar para um estado de ansiedade nível 5 ou 6, o que fosse. Pronto, que é muito bom, no caso. Há muitas pessoas que nem nunca conseguem fazer isso. Isso muitas vezes também tem a ver com a terapia em si. E sem tomar medicação, que eu também tenho orgulho nisso, de ter conseguido de contornar sem ter que recorrer à medicação, mas claro que nem todas as pessoas devem fazer isso, nem é sequer poderem, é deverem fazer isso. Eu se calhar até deveria ter feito isso,
pá, mas não queria mesmo, pronto, foi opcional. Pronto, enfim, depois que se tiverem mais alguma questão, etc., podem colocar, e até porque à partida eu penso que vou conseguir trazer ao podcast, enviem-me mensagem no Instagram ou no Facebook, onde quiserem, que é para depois eu também lhe colocar algumas questões que vocês sintam que gostariam de ver esclarecidas. Pronto, depois de ter a minha terapia com a doutora Conceição, eu fui trabalhar para Lisboa e aí separámos-nos um bocado. Eu também comecei a arranjar outras distrações que eventualmente me tiraram da cabeça um bocadinho da ansiedade, etc. E depois, sei lá, isto terminou no início de 2019, penso eu. No final de 2019, eu senti que seria uma boa altura para procurar novamente ajuda a nível profissional, não só numa ótica de tentar lidar com a ansiedade, que eu também sentia que precisava, mas não tanto, sem dúvida muito menos do que quando estava com a doutora Conceição, porque também lá está, tinha muitas mais distrações para aquilo que seriam os problemas reais da minha vida, e não só nesta parte da ansiedade, mas também numa ótica de desenvolvimento pessoal e profissional. Tentar aqui otimizar e potencializar todas as minhas capacidades intrínsecas, porque eu vejo a psicoterapia e a ida ao psicólogo também um bocadinho como isso. Não só para pessoal que tem problemas clínicos diagnosticados, mas também para aqueles que simplesmente precisam de bons conselhos profissionais, pá, porque é diferente para quem acha que é igual ter conselhos de amigos ou ter conselho de um profissional que estudou vários anos o desenvolvimento humano, neurociência, conhecimento humano e a forma como a nossa psique funciona, é bastante diferente. E aqui eu embarquei então numa nova terapia com a doutora Catarina Satúrio, que vocês podem ouvir, ou se já ouviram, no último episódio. A doutora Catarina, como vocês sabem, para quem ouviu, ela tem várias formações, portanto, para além de ser psicóloga clínica, formações de terapia Gestalt, terapia cognitivo-comportamental, EMDR e Mindfulness, eu diria que são as principais. Portanto, eu acho que as nossas sessões foram muito à volta da terapia Gestalt e a terapia cognitiva-comportamental, entre outras terapias globais da psicologia clínica. Fizemos algumas sessões da EMDR e eu aqui acho que ela explicou muito bem o EMDR e provavelmente algumas das outras terapias. Eu vou tentar dar-vos uma introdução do que é cada uma e o que é que eu sinto que foram o impacto delas para mim, provavelmente no final da introdução de todas. Portanto, a terapia Gestalt foca-se no momento presente. Isto daquilo que eu consegui perceber da pesquisa que eu fiz, isto é uma forma muito atrapalhada de explicar a terapia Gestalt. Foca-se no momento presente e relaciona-se muito com a atenção e aceitação das nossas experiências. Portanto, com sentimentos, imaginemos, a ideia é nós conseguirmos observá-los sem julgamentos e, por fim, eventualmente virmos a aceitar esse tipo de sentimentos e a aceitar o tipo de experiências que vai acontecer connosco e nós colocarmos-nos no centro da ação e não as outras coisas no centro e nós dependentes delas. Acho que tem muito a ver com o explorar da nossa relação connosco e com o nosso contexto. Portanto, parece-me ter por finalidade a aceitação e a identificação da nossa posição no mundo. Lá está, isto é uma forma muito simplista e se calhar até teoricamente errada daquilo que será a terapia Gestalt. Vocês também podem pesquisar um bocadinho mais sobre isso, ou então, para quem não ouviu, ouça a conversa com a Catarina. A terapia cognitivo ou comportamental é utilizada para tratar diversos transtornos mentais de uma forma eficiente. Foi muito falada quando eu falei com pessoas da área e que tinha, no caso de eu ter ansiedade, a terapia cognitivo comportamental foi muito sugerida.
O objetivo principal é identificar padrões de comportamento, pensamento, crenças e hábitos que estão na origem dos problemas, indicando a partir disso técnicas para alterar essas percepções de forma positiva. Portanto, a ideia é identificar padrões possivelmente prejudiciais e depois tentar substituir por outros que sejam positivos. Portanto, se vocês tiverem um pensamento ruminativo negativo, como eu sei que muita gente tem, estar sempre a pensar e a esperar o pior, etc., a ideia é tentar quebrar esse tipo de padrão e colocar uma coisa mais positiva. O EMDR, como a Catarina explicou muito bem, quer dizer que é uma desensibilização e reprocessamento através do movimento ocular. Portanto, trata-se de um método de sensibilização e reprocessamento de experiências emocionalmente traumáticas. Isto por meio da estimulação bilateral do cérebro, a qual promove a comunicação entre os dois hemisférios cerebrais. Isto, se calhar, a forma como é que funciona na prática pode ser um bocadinho complexa de explicar, ou seja, funcionar na medida de resolução de problemas, traumas, etc. Como é que funcionou a minha terapia com a EMDR? Só para vocês terem uma ideia. Eu agora continuo a fazer, mas de uma forma diferente. A primeira vez que eu fiz, eu tinha uns headphones e tinha duas plaquinhas nas mãos, uma placa em cada mão, e aquilo faz uma espécie de vibração na placa que se vão alternando entre elas e é emitido um som também nos headphones que se vão intercalando e depois aquilo vai aumentando ou diminuindo a velocidade consoante aquilo que o terapeuta achar e também o terapeuta vai fazendo perguntas, pedindo para imaginar certas coisas, etc. Porque é que eu sei que funcionou? Sei que funcionou porque eu comecei a sentir muito fisicamente uma resposta à terapia, com dores, com uma pressão no lado direito do corpo, sentir vontade de chorar, etc. Portanto, quando eu começo a sentir uma resposta física muito soberbante relativamente a uma terapia, eu sei que à partida está a resultar inconscientemente. Esse normalmente é o tipo de terapia que costuma funcionar melhor comigo, porque é mais difícil para mim que as terapias que tentam, lá está, identificar padrões e tentar corrigir padrões cerebrais, etc., funcionem tão eficazmente comigo, porque eu acho que tenho uma forma muito audaz de fugir a tudo isso de forma consciente. Já no que toca a coisas mais profundas e inconscientes, acho que funcionam melhor comigo. O mindfulness é um conceito que deriva da antiga meditação budista, portanto vocês todos já devem ter ouvido falar sobre mindfulness, e tem como filosofia viver plenamente cada momento presente, de uma forma consciente e sem qualquer autojulgamento. Também aqui muito a ver com a parte da terapia Gestalt, esta parte do julgamento. E depois, a ideia é permitir uma relação mais saudável com o que está a acontecer nas nossas vidas, com a intenção de propósito. Intenção e propósito, desculpem. Aqui o mindfulness é uma forma de praticarem, é claramente a meditação, focada neste tipo de vertente, de autoconhecimento, sem julgamento, de foco no corpo, de foco no sítio em que estamos, de foco naquilo que se passa à nossa volta, de nos centralizarmos, focarmos e por aí fora. Eu não sinto que fiz tanto deste tipo de terapia, porque lá está, eu também já medito, já faço muitos exercícios relacionados com isso no meu dia a dia e não seria tão necessário fazê-lo em terapia. Portanto, eu com a doutora Catarina fiz muito mais as restantes, a terapia gestalt, cognitivo-comportamental, parece-me, daquilo que é a minha visão enquanto leigo para as terapias que eu acho que fiz. Ela ajudou-me bastante, acho que ajudou-me com imensas coisas e períodos difíceis nessa altura da minha vida que depois também me foram acontecendo. Foi bastante importante foi muito importante para mim a presença dela e lá está, funcionou muito também para mim como uma tentativa de otimizar as minhas capacidades ao máximo, não só focado apenas na questão da ansiedade.
Porque é que eu terminei então a minha terapia com a Catarina? Porque eu, lá está, senti que estava naquela parte do processo em que precisava de alguma coisa que me fizesse sentir como a EMDR faz. Esta resposta física e inconsciente que eu não consigo perceber, que eu não consigo controlar, que eu não consigo fugir ou o que seja de forma racional, porque eu racionalizo demasiadas coisas, tenho sempre resposta para tudo e contorno muitas merdas e se calhar às vezes acho que me estou a ajudar a mim próprio e estou sempre a prejudicar-me. E quando é um processo tão profundo a nível inconsciente, se calhar é mais difícil fazê-lo. E então eu pedi à própria Catarina para me indicar uma terapeuta de hipnose clínica, porque era uma coisa que eu queria experimentar. E foi isso que me trouxe à minha atual terapeuta, que é a Andrea, que tem formações essencialmente em hipnose clínica e também EMDR. Aqui, na hipnose clínica, pá, eu sei que para a maior parte das pessoas, se calhar para mim também ao início, a hipnose veio muito com o estereótipo da hipnose da televisão e de meter o pessoal a fazer de galinha, etc. Pá, a terapia relacionada com a hipnose clínica não tem nada a ver com isso, se bem que, obviamente, uma das questões que eu coloquei é se efetivamente aquilo que acontece na televisão é possível de ser feito com a hipnose clínica, ao qual me foi dito que em determinados casos sim. Portanto, satisfez a minha curiosidade e deixou-me bastante impressionado. Efeitos para mim, eu acho que é uma coisa, novamente, que eu não compreendo tão bem, porque aqui a ideia da hipnose é um estado alterado de consciência que possibilita o acesso ao subconsciente. E isto o subconsciente, onde se encontram as emoções, os sentimentos, hábitos, memórias de longo prazo, traumas, etc., que não podemos controlar ao nível consciente. Esta é a parte que eu gosto, entre aspas, é de eu conseguir chegar lá sem o meu consciente tentar meter lá as patas, porque normalmente isso estraga. E com a hipnose eu não fico num estado alterado de que não sei onde é que estou, atenção, não é nada disso. É como se fosse uma introdução à meditação, em que eu respiro fundo, etc., fecho os olhos e nós estamos a falar e eu estou ali a imaginar coisas, a pensar em coisas, o que seja, a sentir, a focar-me em determinadas experiências ou sensações e se eu abrir os olhos, eu sei perfeitamente onde é que estou, tenho perfeita liberdade para fazer aquilo que eu quiser. Agora, a ideia é que exista aqui alguma separação entre o consciente e o subconsciente e ao fazer este trabalho de retrospecção, o que seja, eu também não sou a melhor pessoa para explicar o processo, eu depois sinto muito, especialmente fisicamente, a resposta disso. Tenho sessões que o meu corpo se passa completamente, meu. Só sinto vontade de gritar, já chorei, já senti, pá, às vezes sinto-me muito ansioso, que é normal, o corpo fica muito ativo, a mente fica muito ativa, até depois das sessões é normal que eu ande muito mais irritado, explosivo, emocional, etc., do que normal. Há aqui muita coisa que mexe internamente que um gajo tipo, não faz puta ideia do que é que se passa, só sabe que existe ali alguma coisa a transformar-se. Pá, e é sem dúvida para mim das terapias com mais impacto na minha psique. E também não sou só eu que digo isto, eu vi até num website que eu já não me lembro, era da London College, qualquer coisa, Portugal, que dizia que também a hipnose é muito mais eficaz que a maioria das outras terapias. Por exemplo, a psicanálise conseguiu uma taxa de 38% de sucesso na recuperação de pacientes após 600 sessões durante cerca de 11 anos e meio. Psicologia comportamental, 72% de sucesso após 22 sessões durante cerca de 6 meses. A hipnose obteve 93% de sucesso após 6 sessões durante cerca de um mês e meio. Portanto, não sei que estudo é que isto tem por base,
mas se for verídico e se houver forma de perceber que é comparável, pá, é um resultado bastante impressionante e da minha experiência, que já passei por várias coisas, eu sinto que tem muito impacto e eu estou bem diferente. Eu sei que se eu tivesse algumas das sensações físicas que eu hoje tenho, ou algumas dos tipos de ansiedades que eu hoje tenho, se fosse antes, eu não conseguiria lidar da forma como hoje eu lido. Por isso eu sei que existe um desenvolvimento muito grande. Basta pensar que quando eu voltei da China, o meu próprio melhor amigo me disse que não me conseguia reconhecer emocionalmente ou daquilo que seriam as nossas conversas, ele não conseguia sentir que estava a falar com a pessoa com que ele viu, quem ele viu e falou antes de eu ter ido para lá. Portanto, também é interessante, olha, pensar que um dia, um segundo, um momento naquela viagem alterou completamente o rumo da minha vida e eu nunca mais voltei a ser a mesma pessoa, porque claramente eu antes continuava a ter as mesmas sensações físicas do que eu tenho hoje, a ter o mesmo tipo de triggers, gatilhos que despertam os ataques de pânico que eu já tive, o tipo de ansiedade que eu já tive, mas eu sempre caguei. A verdade é essa, eu tipo, cagava completamente. Agora, houve ali um aglomerar de coisas que me fez cair na necessidade deste tipo de ajuda profissional e, lá está, num stress clínico, que é uma perturbação de ansiedade. Agora, aquilo que eu quero salientar é que não é só para este tipo de casos que se deve procurar esse tipo de ajuda. É também numa ótica de desenvolvimento e de tentar sair de determinados estados de estagnação e de frustração e qualquer outro tipo de estado de infelicidade ou descontentamento no qual nós estejamos. Por exemplo, eu posso ter vindo da China de uma forma irreconhecível, é verdade. Posso ter sofrido como ao caralho com a cena toda da ansiedade e espécie de depressão que eu também tive na altura e é uma coisa extremamente desagradável. Impediu-me de várias coisas, impediu e ainda impede hoje, limita. Um, Ao mesmo tempo, eu tenho que olhar para as coisas de uma forma diferente, que é eu mudei completamente a minha visão do mundo e a minha visão sobre as coisas, porque é um impacto muito grande e repentino com a efemeridade, com a inevitabilidade da morte, com aquilo que é a dimensão da nossa ignorância e também com a nossa insignificância neste cosmos e num nível de espaço e tempo. Pá, olhando para tudo isso, existe-se uma espécie de motivação e pressa para que um gajo pare de empurrar a vida com a barriga, meu, e deixe de andar à mercê de sentimentos, experiências de outras pessoas, de expectativas, de coisas superficiais, andar à deriva daquilo que será as condicionantes, ou serão as condicionantes externas que cada um tem. Claro que cada pessoa é cada pessoa e cada caso é um caso. Isto não, de forma alguma, é transversal a todos. Mas isto mudou imenso a minha forma de olhar para a vida e aquilo que é a minha vontade de viver e não só de sobreviver, meu. E eu acho que muitas pessoas não precisam de passar por isso para perceberem que estão já numa ótica de sobrevivência. E há muitas pessoas que até podem não estar numa ótica de sobrevivência, estão numa ótica de vida, de aproveitar ao máximo o tempo que cá têm e também de potencializar ao máximo a sua essência humana e as capacidades intrínsecas, mas têm dificuldade em fazê-lo. E eu acho que em todas essas formas, todos esses pontos diferentes de vida, acaba por ser fundamental a procura de ajuda profissional especializada naquilo que é a psique humana, que é uma grande parte de nós, não é? Um, Tudo o que nós fazemos, vivemos, experienciamos, etc., está relacionado com a nossa capacidade
de visualização das mesmas. Tudo isso é psique, tudo isso precisa de ser treinado. E aí eu diria que a psicoterapia, a meu ver, é essencial. Tal como a pessoa faz exercício, deveria em parte, claro que não tão recorrentemente, porque até também não é barato, mas fazer uma espécie de tratamento, ou não só tratamento, mas encaminhamento humano, no sentido daquilo que deveria ser o desenvolvimento expectável para cada um destes seres que habitam a este mundo. Isto se calhar agora ficou um bocado estranho, porque eu nem sei o que é que acabei de dizer, mas talvez faça sentido. Bem, meus filhos, acho que não tenho muito mais a divagar, nem a trazer aqui. Como sempre, vou deixar lá links para vocês verem. Não sei bem de que ainda, mas de alguma coisa que vos possa auxiliar. E deixem questões se quiserem colocar à doutora Conceição, porque eu acho que a vamos conseguir trazer cá. Pronto, e se tiverem coisas relativamente à hipnoterapia, etc., eu não vou conseguir trazer a Andreia tão depressa à partida, por causa do processo terapêutico em que estamos. Talvez consiga trazer um colega, não sei, ou então peço-lhe a ela mesmo para vir no futuro. Pá, e estou sempre disponível para levar as vossas questões a ela e também para depois trazer a quem eu conseguir trazer cá. E é isto, meus filhos. Portanto, um beijo e um queijo acompanhado por um 100 reis. Um 100 reis, tinto, Syrah, 2017, são os que eu tenho. Se for 2016, eu lembro-me que ainda era melhor que o 2017, também estão bem acompanhados. Pá, é um vinho bastante... Tem que ser um vinho bom mesmo para acompanhar este tipo de conversa existencialista e desenvolvimento, etc. Portanto, acho que o 100 Reis é uma boa aposta. E com essa eu me despeço. Beijo, portem-se bem.